Estudantes da Bíblia, hoje nós vamos continuar as nossas aulas sobre interpretação das Escrituras. Uma vez que estabelecemos que o método literal é o método correto de interpretar as Escrituras, hoje eu vou trazer 7 princípios de hermenêutica para fazermos uma correta leitura e correta interpretação da Palavra de Deus. Então, roda a vinheta, vamos para a aula! Antes de entrarmos nesses princípios, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir o vídeo e ativar o sininho. Isso é muito importante para nós e para você também, para você não perder nada daquilo que nós publicamos. Então vamos para a tela, para a gente ver os detalhes da interpretação da Palavra de Deus. Vamos hoje então verificar 7 princípios de hermenêutica. E o primeiro diz que a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. É o que o apóstolo Paulo vai dizer ali para os coríntios. Olha o que a Bíblia diz ali, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Aquilo que nós falamos não são palavras ensinadas pela imaginação do homem, pela criatividade humana, mas ensinadas por Deus, pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais, não conferindo coisas espirituais com o nosso entendimento, com a nossa imaginação, com o nosso achismo, mas coisas espirituais com espirituais. E este verbo conferir, que no grego é sukrino, significa colocar junto de maneira adequada, comparar. Então, aquilo que nós falamos não são palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas são ensinadas pelo Espírito, e nós fazemos a devida comparação de coisas espirituais com coisas também espirituais. Vamos a um exemplo disto. Um versículo bem conhecido da Bíblia, logo lá no começo, Gênesis 3, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Se nós ficarmos só com este versículo, não sabemos quem é a serpente. Podemos até saber, mas este versículo não nos traz a informação quem é a serpente. Só se fizermos uma comparação de coisas inspiradas pelo Espírito Santo com coisas inspiradas pelo Espírito Santo, de Bíblia com Bíblia, comparando texto bíblico com texto bíblico, que nós vamos chegar à resposta de quem é a serpente. E a resposta está lá no último livro da Bíblia. Apocalipse 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui fala no final ali da tribulação para o reino, um anjo forte vai acorrentar Satanás para ele não mais enganar as nações durante os 1000 anos do reino do Senhor Jesus. Então aqui que nós sabemos que esta serpente que conversou com Eva lá no jardim era o próprio Satanás. Percebe? Conferimos coisas espirituais com espirituais e não coisas espirituais com o nosso achismo, com o nosso entendimento, mas Bíblia com Bíblia. Segundo princípio, este é muito importante e é um dos maiores problemas que nós vemos aí fora. Qualquer texto interpretado fora do seu contexto torna-se pretexto. Esse é um dos erros mais comuns que nós vemos aí pelos crentes, pelas igrejas aí fora. Pegam um versículo qualquer, ignoram completamente o contexto para dizer o que eles quiserem desse versículo. E não é assim que funciona. Vou pegar um exemplo aqui, um versículo que é muito mal usado por muitos crentes. Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Esse versículo é tão mal interpretado. Ele é tão mal usado por tantos crentes. Todo lugar por onde eu for será meu. Bom, eu trabalho a 13 quilômetros de distância da minha casa. Então eu vou sair da minha casa a pé, andar esses 13 quilômetros e todo lugar por onde eu pisar vai ser meu. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Preste atenção nisso. Ao se interpretar um texto bíblico, nós temos que fazer perguntas para o texto. 5 perguntas. Primeiro, quem é o autor do texto que eu estou lendo ou estou estudando? Essa pergunta é bem fácil de responder porque ela tem sempre a mesma resposta. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem é o autor?
sempre vai ser o Espírito Santo. A segunda pergunta, quem é o registrador? Aí a resposta pode variar, dependendo do texto que eu estou estudando. Pode ser Moisés, pode ser Samuel, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, Judas, Tiago, depende do que eu estou estudando. Ou pode ser um registrador que eu não conheça, como a carta aos Hebreus, o livro de Ruth, o livro de Esther, o livro de Juízes. São livros, são cartas que nós não sabemos quem registrou. A partir da terceira pergunta, a coisa começa a funilar. Para quem foi escrito? A resposta para esta pergunta é fundamental para não cometermos erros de interpretação. Para quem foi escrito? Existem textos na Bíblia que foram escritos para Israel. Existem textos que foram escritos para as nações gentílicas. Existem textos que foram escritos para a igreja. E eu não posso pegar, por exemplo, um texto que é uma bênção prometida para Israel e trazer para mim, como se fosse bênção para mim. Eu não sou Israel, eu sou igreja. Quarta pergunta. Por que foi escrito? Ou qual é o assunto do texto? O texto está falando do quê? Por que ele foi escrito? Isso é importante também para fazermos uma interpretação correta. E quinta pergunta, a que período de tempo ou para que tempo se refere? É uma coisa para agora? É uma coisa para o futuro? O que está envolvendo o texto que eu estou lendo? Responder estas perguntas vai nos livrar de muitos erros de interpretação. Então agora vamos aplicar as perguntas para o nosso versículo de Josué 1 e 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Vamos lá. Quem é o autor de Josué 1 e 3? O Espírito Santo. Segunda pergunta. Quem é o registrador de Josué 1 e 3? Sabemos que foi Josué. Terceira pergunta. Para quem foi escrito Josué 1 e 3? Para Israel, não para a igreja. Então eu não posso pegar esse versículo e falar, olha, por onde eu for, todo lugar por onde eu pisar será meu. Não é bênção para você, é bênção para Israel. Quarta pergunta, por que foi escrito? Ou qual é o assunto do texto de Josué 1 e 3? O Senhor está falando com Josué sobre a conquista de Canaã. Nós temos que lembrar que aqui em Josué capítulo 1, Israel ainda não tinha entrado na terra prometida, eles estavam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, eles iam entrar na terra. E Deus disse para eles, todo lugar por onde vocês forem dentro da terra prometida será de vocês. Por isso, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Não foi essa promessa que Deus fez a Abraão? A tua descendência dei esta terra. Não uma parte dela, só o lado norte ou o lado sul, uma faixa dela. Dei esta terra. Por todo lugar por onde eles fossem dentro de Canaã, seria deles. A que período de tempo? Ou para que tempo se refere Josué 1 e 3? Se refere ao período de conquista de Canaã. Então, quando nós aplicamos essas perguntas, fica fácil interpretar o texto e difícil nos levarmos para fora do contexto. Terceiro princípio, uma linguagem figurada deve sempre expressar uma verdade, um princípio ou sentido literal. Uma das acusações feitas pelos alegóricos contra os que interpretam a Bíblia literalmente é que eles dizem que os literais, eles ignoram as figuras de linguagem da Bíblia. Nós não ignoramos. Basta você pegar, por exemplo, Salmos e Provérbios, e você vai ver quantas figuras de linguagem tem nesses dois livros. A questão é que uma figura de linguagem, quando usada nas Escrituras, ela sempre expressa uma verdade, um princípio ou um sentido literal. Por exemplo, Salmo 22. Salmo 22 é o Salmo da crucificação. Se você ler o versículo 16, ele vai estar escrito assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me mãos e pés. Você lê esse versículo? Bom, então tinha um monte de cachorros ali ao redor da cruz do Senhor Jesus? Não. Cães me cercam, uma figura de linguagem, falando de homens vorazes, com atitudes vorazes. Lembra como é que estavam as pessoas ali ao redor da cruz? Se és tu, filho de Deus, desce da cruz e creremos nele. Salvou os outros, esse mesmo não pode salvar-se. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram mãos e pés. O Messias teve sua morte por crucificação, traspassaram suas mãos e seus pés. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, ele fez a seguinte afirmação: eu sou a porta. Não é bonito isso? Então, partindo desse versículo, nós chegamos à conclusão que o Senhor Jesus é uma folha de madeira com uma maçaneta. Não, não é o que o texto está dizendo. É uma figura de linguagem que o Senhor Jesus usou, que expressa uma verdade literal.
No mesmo versículo, Jesus afirmou: quem entrar por mim será salvo. Ele é a porta, ele é o acesso ao céu. A porta nos dá acesso a algum lugar. Quem nos dá acesso ao céu? O Senhor Jesus. É crendo em Jesus que a pessoa é salva. Ele é a porta. Quarto princípio, deve-se considerar a existência de tipos. O que vem a ser tipo? Tipo é uma ilustração proposta pelo Espírito Santo que prefigura alguma verdade posterior. Antitipo é o cumprimento do tipo. Parece difícil, né? Então vamos para um exemplo bastante claro, uma ilustração maravilhosa proposta pelo Espírito Santo que prefigura uma verdade posterior. E um exemplo de tipo é o próprio tabernáculo. Como se dava a entrada no tabernáculo? Através de uma porta. Lembra que alguém falou, eu sou a porta? Entrando no tabernáculo, o israelita dava de cara com o quê? O altar do holocausto. Na frente do altar do holocausto, não do lado, na frente, a bacia de bronze. Entrando no lugar santo, você tinha 3 móveis, dispostos como o candelabro à esquerda, a mesa com os pães à direita, o altar de incenso na frente. Um véu separando o lugar santo do lugar santíssimo, e no lugar santíssimo ficava a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Olha os móveis como estavam dispostos. Altar do holocausto, bacia de bronze, candelabro, mesa com os pães, o altar do holocausto e a arca. Isso é uma ilustração. Tudo no tabernáculo, os sacrifícios, todos eram ilustrações do quê? Do Senhor Jesus. Ele é o cumprimento de todos aqueles sacrifícios que eram feitos, sacrifícios substitutivos que ilustravam o sacrifício do Senhor Jesus que nos substituiu na cruz. Então, um exemplo maravilhoso é o tabernáculo, uma ilustração proposta pelo Espírito Santo que prefigura a verdade do sacrifício do Senhor Jesus pela humanidade. Quinto princípio. É necessário observar a possibilidade de dupla referência no texto bíblico em questão. Dupla referência é quando você está lendo um texto da Bíblia, está falando, por exemplo, de um personagem, e dentro do mesmo texto, de repente, o texto te lança para um outro personagem num outro momento da história. Então vamos ver um exemplo disto. Segundo Samuel capítulo 7, é um capítulo muito importante porque ali Deus faz uma aliança com Davi, prometendo a ele que o seu descendente se assentaria para sempre no seu trono. Nos versículos 12 e 13, Deus está falando com Davi e ele diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, ou seja, Davi, quando você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Bem simples entendermos de quem o Senhor está falando. Quem foi o filho de Davi que reinou depois dele em Israel? Salomão. Muito simples. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome. Quem que edificou o primeiro templo? Salomão. Bem simples. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Opa, peraí. Salomão reinou 40 anos. Então aqui o texto não está mais falando de Salomão. O texto agora está falando do filho de Davi, o seu descendente que se assentaria no seu trono e que reinará sobre toda a terra. O texto está falando do Messias. Percebe? Vai falando de Salomão, de repente o texto te lança lá para o futuro, lá para a escatologia, quando o Messias se assentar no trono de Davi, no Monte Sião, e reinará sobre toda a terra. Isso é dupla referência. Sexto princípio, deve-se observar também o cumprimento. Quando nós lemos um texto bíblico, especialmente uma profecia, nós temos que verificar se essa profecia já se cumpriu ou se aguarda o seu cumprimento. Pode ocorrer o cumprimento total ou parcial. Nós vimos ali o exemplo na primeira aula de Isaías 7,14. Essa profecia já se cumpriu. Outras profecias aguardam o seu cumprimento. Vamos a um exemplo de cumprimento. Isaías 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A profecia, ela vai por todo o capítulo. Eu só peguei os versículos 1 e 2. Por quê? Porque muitos crentes não percebem ou não reparam que o Senhor Jesus leu esse texto quando ele foi num sábado numa sinagoga. E quem registra isso é o evangelista Lucas. Então vamos lá para Lucas capítulo 4. Indo para Nazaré, onde fora criado, falando do Senhor Jesus aqui,
Entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Agora façamos uma leitura comparativa entre um texto e outro. Aqui está Isaías 61 e Lucas capítulo 4. Vamos ver de novo Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e ouvir-me curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, preste atenção nesse final, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram. Vamos comparar com aquilo que Jesus leu, começando da parte que Jesus começou a leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Jesus não continuou a leitura. Ele não leu, e o dia da vingança do nosso Deus a consolar a todos os que choram. Por que ele não leu a continuação da profecia? Qualquer judeu continuaria a leitura. Mas ali, naquele momento, Jesus estava provando que ele é Deus e que ele é o Messias. E, portanto, ele sabia exatamente a hora de parar a leitura para afirmar o que ele afirmou. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Até o ponto que Jesus leu, se cumpriu na sua primeira vinda. O que Jesus não leu, aguarda o seu cumprimento. O dia da vingança do nosso Deus, quando isso vai se cumprir? Isso é tribulação. Como a coisa muda agora? A consolar todos os que choram. Percebe que muda de vingança para consolo? Vingança do nosso Deus, tribulação. A consolar todos os que choram. Quando é que os que choram serão consolados? No reino. Percebe como a profecia caminha? Até o ponto que Jesus leu, fala da sua primeira vinda. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus não leu, aguarda o seu cumprimento. Vingança do nosso Deus, tribulação. Consolar todos os que choram, reino. Sétimo princípio, interpretação não é aplicação. Isso é muito importante. Uma coisa é nós interpretarmos, outra coisa é fazermos uma aplicação. É tirarmos lições, princípios do texto para a nossa vida, para o nosso caminhar diário com Deus, para o nosso crescimento espiritual e muitas vezes aplicamos textos para a mensagem do Evangelho. É o que acontece, por exemplo, com as parábolas contadas pelo Senhor Jesus em Lucas 15. A parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Lá nós vamos ver no começo do capítulo com quem Jesus estava conversando e por que ele contou essas três parábolas. Agora, quantas vezes, usando a parábola do filho pródigo, já não pregamos o Evangelho? E quantas pessoas, ouvindo a parábola do filho pródigo, já não foram convencidas pelo Espírito Santo e receberam a Cristo como Salvador? É uma aplicação. Aí não estamos interpretando, estamos aplicando o texto para a mensagem do Evangelho. Podemos também pegar um exemplo em Isaías 59 e 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Interpretando este versículo, nós vamos aplicar aquelas perguntas que aprendemos. Quem é o autor de Isaías 59 e 2? O Espírito Santo. Quem escreveu? Quem é o registrador? Isaías. Para quem foi escrito? Isaías foi um profeta do Reino do Sul, então isso foi escrito para a nação de Judá. Por que foi escrito? Qual é o assunto do texto? Isaías aqui, no capítulo 59, faz uma dura crítica à nação de Judá, que embora já tivesse visto os israelitas sendo levados pelos assírios para o cativeiro, permaneciam rebeldes e desobedientes a Deus. A que período de tempo se refere Isaías 59 e 2? Ao período em que Judá era a única que estava ainda na Terra Prometida, mas se mantinha desobediente e rebelde a Deus. Agora, quando esse versículo é aplicado, por exemplo, na mensagem do Evangelho, nós estamos falando que as iniquidades de todos os seres humanos, os nossos pecados, nos separam de Deus.
Nossa natureza pecaminosa, ela nos separa de Deus. As ações, pensamentos, palavras que brotam desta natureza corrompida pelo pecado vão nos separando cada vez mais. E o que diz o Novo Testamento? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Portanto, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Um outro versículo também muito famoso e também muito usado na mensagem do Evangelho, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E interpretando este versículo, ele foi escrito para uma igreja. Mas aplicamos esse versículo quando falamos do Evangelho. Jesus está batendo na porta do seu coração. Se você abrir a porta, se você abrir o seu coração, Jesus vai entrar. Então, uma coisa é interpretar, outra coisa é fazer aplicação, é tirar princípios, conceitos, lições do texto que estamos lendo para as nossas vidas. Lembre-se sempre, a Bíblia foi deixada para nós para nos esclarecer, não para confundir. O método literal é o único método sadio e correto de interpretação das Escrituras. Não é o que eu acho que o texto está dizendo. Não é o que eu quero que o texto diga. Não é colocar sentido no texto. É tirar sentido dele. É o que o texto está dizendo. E se você aplicar estes princípios que nós aprendemos hoje nas suas leituras e nos seus estudos da Palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai colher ricas e preciosas bênçãos do Senhor para a sua vida e crescerá na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.